falar que o diabetes cega. Eu vou começar com a primeira pergunta da dona Maria, nossa paciente lá do Maiobão, em que ela perguntou: doutora Raiza, doutor Álvaro, o diabetes pode cegar, pode causar cegueira? E por que ele pode cegar e causar cegueira, doutor Álvaro? Dona Maria, é o seguinte, o diabetes cega por um simples motivo. Olha, eu explico isso todos os dias na clínica para meus pacientes e agora eu vou explicar para vocês. Pessoal, grave bem esse momento aqui, ó. Nós temos um olho aqui da pessoa, certo? Isso aqui é o nosso olho, tá aqui, ó. Nosso olho, a parte de fora, e aqui a parte de dentro dos olhos, certo? O nosso olho é preenchido por vasos, esses vasos aqui, ó, que levam oxigênio, que fazem o olho respirar, funcionar. O diabetes é uma doença que acumula açúcar no sangue, isso é notório, é fácil de compreender, e esse açúcar se acumula dentro dos vasos. Doutora Raiza, esse acúmulo de dia após dia, meses, anos de açúcar circulando dentro desses vasos, gera corrosão, como se fosse um ácido, assim, queimando por dentro. E essa queimadura aqui dentro gera vazamentos, sangramentos dentro dos olhos. E hoje mesmo vi uma paciente, né, Dona Everina, e ela com múltiplos sangramentos, já sem enxergar direito, chega na clínica: doutor, eu quero um óculos. Aí não é óculos, dona Ivana. O que a senhora precisa é de um tratamento aqui na retina, que o diabetes corroeu por dentro. E a gente avalia isso e consegue fazer um tratamento. Então, é uma doença que atinge os vasos. Se alguém te perguntar o que o diabetes faz, o que o diabetes causa, como é que ele faz a cegueira? Através de corrosão, de lesão nos vasos sanguíneos. E para que você entenda e saiba disso, é importante, porque um exame, que a doutora vai perguntar já, é fundamental para essa detecção. Perfeito, doutor. Maravilha, espetacular a sua explicação, de maneira bem acessível, né? Bem interessante a gente fazer essas associações e explicar para os pacientes como funciona, né? Como é que o açúcar, né, que é o diabetes alto, como é que o açúcar ele age no nosso corpo, né? Causando essas lesões no vaso. Interessante. Doutor Álvaro, aproveito e lhe faço uma pergunta. Existem vários tipos de diabetes, né? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, o diabetes gestacional e outros tipos específicos de diabetes. Lhe pergunto, existe alguma diferença? Quem tem o diabetes tipo 1, que geralmente é aquele que o paciente tem que aplicar a insulina, e o outro paciente com diabetes tipo 2, existe algum risco maior? Quem tem o tipo 1, tipo 2, com relação à visão? Existe uma diferença, doutor Álvaro? Sim, existe uma diferença muito clássica. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 1 é aquela que é dependente de insulina. Então, a pessoa tem que tomar insulina, tem que fazer as aplicações todos os dias. Já o diabetes tipo 2 é aquela da fase mais adulta. Então, geralmente, a pessoa não é dependente de insulina no início. Mas, com o tempo, ela pode depender. Doutor, o que eu tenho que saber? Você tem que saber que os dois tipos, ou os outros tipos que existem de diabetes, independente de qualquer que seja, todos eles podem gerar lesão nos olhos. Porque está muito mais relacionado com o controle do diabetes do que com o tipo do diabetes. Doutor, mas quantas pessoas têm diabetes mesmo? 800 mil maranhenses. 20 milhões de brasileiros. Pessoas que talvez nem saibam que têm ainda diabetes. E nós não nos conformamos com isso. A gente não aceita que pessoas que tenham diabetes não saibam que proteger os olhos é uma das principais coisas. Uma pesquisa que eu fiz uma vez com 15 mil pacientes que nós temos aqui no estado do Maranhão, eu rodei uma pesquisa com eles. E sabe o que eles responderam? Sabe que o maior medo da pessoa que tem diabetes, da própria pessoa, não é de amputação, não é de hemodiálise, não é, por exemplo, de um infarto, é medo de perder a visão. Então, eu atendo pessoas diariamente, pessoas de várias idades, todas com diabetes. Hoje eu atendo pessoas exclusivamente com diabetes. E essas pessoas, elas vêm comigo em vários estágios da doença. Pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma, pessoas que já estão em estágio terminal da visão. Às vezes uma família igual, mas uma coisa em comum, o diabetes. Então entenda, se você está aí agora, mesmo que você continue me enxergando aqui, enxergando a doutora Raiza, mesmo que você tenha o diabetes fazendo uma glicemia sob controle, você tem esse risco. Mas a gente não quer que isso aconteça. A gente não quer que você chegue até o estágio terminal do diabetes. E é por isso que a gente está aqui, nesse momento, na live, compartilhando saúde com vocês. Então, grave esses dois fatores aqui. Ó. Anota no papel agora. Pega essa ideia aqui, grava isso agora para a vida de vocês. Diabetes depende de duas coisas. Só perde a visão por diabetes esses dois tipos aqui, ó, de pessoas. A pessoa que não sabe, que tem diabetes, não sabe como cuidar,
e a pessoa que sabe como cuidar, mas não cuida. Então dá para resolver. O tempo da doença é um fator crucial e o controle do diabetes. Doutora, muita gente ainda acha que o controle do diabetes é feito com glicemia. Muita gente ainda acha que o controle do diabetes é feito, ó, furando o dedo. Não é, pessoal. É ilusão. Não dá só para cuidar furando o dedo. Existe um exame chamado hemoglobina glicada. Grave esse exame. Faça, por favor. É um exame barato, fácil, acessível de você realizar em qualquer laboratório. Esse exame aqui vai dar a média dos últimos 3 meses da sua glicemia. Eu explico isso e todos os meus alunos de medicina aqui da Universidade Federal do Maranhão, eles também já compartilham isso, já está no protocolo que a gente ensinou, instruiu para os médicos do Maranhão, para poder as pessoas terem a conscientização se há um controle ou se não há um controle. E isso é muito importante. No que depender de mim e dos meus pacientes hoje em dia, exclusivamente que tem diabetes, ninguém mais vai perder a visão por essa doença. Porque se for falta de conhecimento, nós temos o Instagram para isso, Facebook, YouTube, para espalhar informações de qualidade para o mundo inteiro. Perfeito, doutor. Maravilha. Excelente explicação. E uma coisa muito importante que você acabou de falar aqui, tão importante quanto o controle, né, da questão do tratamento, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, você vai explicar quais são as formas de tratar o diabetes, tão importante quanto o tratamento, né, na questão oftalmológica, né, nos olhos, é importante também o controle clínico, né, então por isso que é muito importante você estar com a medicação em dia, com cuidado com a alimentação, com o cuidado da atividade física, e isso tudo você consegue através da orientação, então por isso que a gente orienta tanto, né, os nossos pacientes. Na verdade, a gente gosta, né, Togo, de muito mais do que uma consulta. A gente gosta de orientar nossos pacientes. E não só nossos pacientes, todos os colaboradores da nossa clínica, né? A Laura, a Yasmin, as meninas todas, a Taline, todas, a Geisa, todas estão também orientadas. A gente gosta de passar a orientação para elas e elas repassam essa orientação para todos os nossos pacientes. A gente cria, na verdade, uma grande comunidade, né? Um grande número de pessoas para ajudar outras pessoas com diabetes. Doutor, então, Álvaro, eu vou lhe fazer agora uma pergunta da dona Conceição, lá da nossa, que mora no Anjo da Guarda. Ela me fez essa pergunta. Doutor, eu tenho diabetes. Quais são os sintomas que eu posso ter nos olhos? Existe algum sintoma? Eu não vou ter algum sintoma? Ou existe algum sintoma que eu posso desconfiar que tem alguma alteração no meu diabetes? E quais são esses sintomas, doutor Álvaro? Bom, então aqui, você está vivendo uma vida tranquila, você acorda de manhã, você toma seu café da manhã, e aí você vai trabalhar, ou você fica em casa, e você tem diabetes. Toma seu remédio de manhã, que foi orientado pelo seu médico, de repente, e você acha que está tudo bem, tá? E digamos que mais da metade dos casos da pessoa que tem diabetes e que ainda não tem nenhum tipo de comprometimento nos olhos, essa pessoa, ela não sente absolutamente nada. É uma doença que não dá sintomas. Então, se você está em casa e você está esperando surgir um sintoma para você procurar um exame, procurar um médico, procurar uma assistência, isso é uma crença errada, equivocada. Precisa ser ajustada isso. Então não dá para esperar aparecer sintoma. Em um contexto atual, como nós vemos doenças aparecendo, no meio de uma pandemia tão surpreendente como essa, e a gente percebe uma conduta, não é assim. Se você tem diabetes, você detectou, tem diabetes, glicemia acima de 126, hemoglobina glicada acima de 6,5, glicemia esporádica acima de 200, você tem diabetes comprovado, o que você tem que fazer? Fazer um exame de fundo de olho. Esse exame do fundo do olho é o principal. Não se conforme com uma consulta somente de grau do óculos. Entenda bem, pessoal. Não se conforme com uma consulta apenas de grau de óculos. Ela não viu se seu olho está protegido. Ela não foi suficiente para saber se você tem catarata, se você tem glaucoma, alguma outra doença. Então, quando você for fazer uma avaliação, peça, pelo amor de Deus, 3 coisas. Pressão do olho, fundo do olho e o grau dos seus óculos. Ou o grau que você tem nos olhos. Você entendeu? É basicamente isso. Depois de um tempo, uma avançada doença, quando ocorre já um acometimento, vazamentos, lesões lá na retina, no fundo do olho, o que você vai apresentar? Manchas podem surgir, embaçamentos, pontos pretos, pode surgir, por exemplo, uma mancha mais escura, ou pode surgir, na verdade, uma perda do campo periférico em casos de hemorragias periféricas. Mas os sintomas não são específicos. Você não consegue dizer, não, isso aqui foi causado pelo diabetes.
Mas o exame de fundo de olho é fundamental. Bota aqui nos comentários, você, por exemplo, se você já fez seu exame de fundo de olho, se você sabe o que deu no resultado. Bota aqui, para a gente saber se você tem essa consciência de que você realmente já está no caminho certo de um bom cuidado para os olhos. Perfeito, doutor. Maravilha. Excelentes explicações. E só acrescentando também um pouco mais dos sintomas, é importante falar que pacientes que têm diabetes, pessoas que têm diabetes, podem ter flutuações da visão, né? O próprio grau pode flutuar. Por isso que a gente até recomenda, eu particularmente, eu não gosto, os pacientes que têm diabetes, eu não gosto de passar o óculos sem antes ver como é que está a glicemia em jejum, como está a hemoglobina glicada, porque pode variar muito a visão do paciente que tem diabetes. O diabetes descontrolado, a glicemia, ela comete não só o sangue, mas todos os líquidos do nosso corpo, inclusive também os líquidos do nosso olho. A gente tem um líquido no olho chamado vítreo, humor vítreo, e ele também pode ter acometimento, um aumento da glicose devido ao aumento da glicemia. Também o cristalino, que é uma outra estruturazinha que a gente tem no olho, também pode alterar o grau devido à glicose aumentada. Então, assim, é muito importante, se você tiver com a glicemia alterada, não ficar muito focado na questão do óculos. Mais importante do que a questão do óculos é tratar a doença mesmo sistêmica, controlar a sua glicemia, para aí que quando ela estiver bem controlada, a gente passa seu óculos sem nenhum problema, vai ficar tudo certinho. É isso, doutor Álvaro? Doutora, espetacular. Pessoal, eu sei que todo mundo tem pressa logo de querer fazer o grau do óculos. Todo mundo. Ah, doutor, eu tô com um problema de visão. Eu vou pegar um óculos bem aqui, vou botar e vou enxergar tudo. Tudo bem, você pode até enxergar naquele momento. É importantíssimo. Mas, se você tem diabetes, a gente precisa do controle primeiro. Porque entenda bem, a cada aumento de glicemia, a cada aumento de açúcar do sangue, gera um aumento no grau. Então, muitas vezes, inclusive a principal causa de erro na prescrição do óculos. Você pode ter colocado, você deve se identificar com isso. Você pode ter colocado um óculos e na hora não ficou bom. Ah, esse óculos está errado. Ah, esse grau não está certo. Claro que não está. Porque foi prescrito com a pessoa com diabetes descontrolado. Então, precisa estar com a glicemia boa, ajustada, controlada, para você ter um óculos correto e você fique satisfeita. Então, assim, não aceite. Se a pessoa que lhe passou um óculos, lhe tratou, ela não perguntou se você tem diabetes ou não cuidou disso, não vai dar certo. Infelizmente, o óculos tem grande possibilidade de sair errado. E pouca gente sabe disso, pessoal. Então é o motivo de a gente estar aqui agora, compartilhando para vocês informação e vocês mandarem isso para mais pessoas, compartilharem aqui no aviãozinho para as pessoas que você conhece, porque vale a pena. Saúde, informação, cuidado, a gente não pode economizar. Duas coisas a gente não economiza, né, doutora? Afeto e compartilhar conhecimento médico. E isso nós fazemos todos os minutos enquanto nós estamos acordados durante todos os dias, nossas vidas. Perfeito, doutor. Maravilha. Espetacular. Aproveitando um pouquinho, o senhor falou um pouquinho, você, né, falou um pouquinho a respeito sobre o acometimento, né, do diabetes no fundo do olho, né, que é a princípio, que é inclusive a sua área, a área da retina, né, causa retinopatia diabética, né, que é uma alteraçãozinha na retina. Mas eu lhe pergunto, doutor Álvaro, o diabetes pode acometer, além da retina, o que ele pode gerar nas outras áreas dos olhos? Pode dar olho seco? Pode dar um estrabismo, desvios nos olhos? O que o diabetes também, além do fundo do olho, o que ele pode acometer nos olhos dos pacientes? Pessoal, eu, por ter uma experiência muito grande nisso, doutora sabe, em atender pessoas com diabetes, eu já vi de tudo, doutora. Então, assim, pessoas, você pode chegar um dia e tá com o olho torto, assim, ó, o olho torto aqui, ó. O olho torto, estrabismo. Diabetes pode causar estrabismo. Doutor, o que mais? Diabetes pode causar catarata. Doutor, catarata? Sim, diabetes causa catarata. Doutor, diabetes causa glaucoma? Pode causar glaucoma. Doutor, diabetes causa, por exemplo, ressecamento nos olhos? A lágrima não é produzida da maneira correta? Exatamente. A pessoa que tem diabetes descontrolada, claro, acaba tendo menor produção de lágrima. A lágrima, ela é fundamental porque protege os olhos. Tem anticorpos, tem proteínas, tem gorduras que são nutrientes para os olhos. E o diabetes diminui essa produção porque chega menos sangue na glândula e ela produz menos. Então, além disso, o que o diabetes faz? Qualquer lesão nos olhos tem uma dificuldade maior de uma cicatrização, de uma reparação em uma lesão dessa. Além disso, o que o diabetes também pode causar? O diabetes pode causar também lesões, por exemplo, na região da pupila. Então, a pessoa tem dificuldade de acomodação, dificuldade, por exemplo, de concentrar um foco em um objeto.
dificuldade em se adaptar ao escuro e ao claro. Diabetes causa tudo isso, pessoal, e muito mais do que você imagina. Lá na retina, ela pode causar um vazamento, e esse vazamento ele pode se manifestar como um embaçamento na parte central, chamado edema macular. E aí tem um teste específico que a gente passa para os nossos alunos, para os nossos pacientes, que eles mesmos conseguem se autoavaliar e conseguem ter clareza do que estão apresentando. É muito interessante você ter esse conhecimento, você saber o que fazer. Porque é uma doença que vai conviver com você. E se você não aprender a conviver com ela, ela acaba dominando e te causando sérios problemas. Eu já vi muitas coisas acontecerem, pessoal. Vocês podem acreditar. Eu sou novo demais, sou novo. Mas já vi coisas demais. Entendeu? E por isso que a gente está aqui. Mesmo chegando da clínica agora, de um dia repleto, um dia, graças a Deus, muito próspero, muito bom. Mas levando conhecimento para quem precisa. Levando conhecimento para as pessoas de todo o Brasil. Ajudando pessoas, contribuindo, passando energia, motivação, entusiasmo, para as pessoas conseguirem acreditar que é possível vencer o diabetes. Perfeito, doutor Álvaro, maravilha, assim, muito bom, muito boas suas explicações, excelentes. Então, só para a gente organizar um pouquinho aqui, ter uma noção de o que a gente já falou um pouquinho. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a importância da orientação, né, que a gente está passando aqui para vocês. Falou um pouquinho sobre quais são os sintomas que o paciente tem diabetes pode sentir na visão, o que o diabetes pode acometer. E agora vamos continuar um pouquinho falando como é que é feito o diagnóstico. Se você falou um pouquinho sobre mapeamento de retina, por que é importante fazer esse exame. E uma pergunta que muitos pacientes fazem diariamente: doutor, por que eu preciso dilatar a pupila? Então explica um pouquinho, doutor, por que é preciso dilatar a pupila para fazer o exame de mapeamento de retina e por que é tão importante e como é feito o diagnóstico de alterações da retina com relação ao diabetes. Pessoal, é o seguinte, doutora, excelente pergunta, vamos poder responder agora para as pessoas que tanto querem saber sobre isso, tá? Então, quando você chegar para fazer uma avaliação, você precisa, precisa dilatar a pupila, abrir esse buraquinho aqui, ó. É com colírio que isso é feito, para que a gente possa examinar dentro dos olhos e ver como está o estado da retina como um todo, tá? Então, esse exame de fundo de olho é um exame que dura mais ou menos uns 5 minutos, no máximo, e ele consegue avaliar toda a parte de dentro dos olhos, que é a parte escondida, que é a parte que fica mais, digamos, restrita a uma avaliação de um especialista, do retinólogo. Então, nesse caso, é importante ser avaliado, tá bom? E é um exame rápido. Aquele colírio, apesar de causar um desconforto, ele arde um pouco e deixa a visão embaçada por 3 a 6 horas, ele realmente pode causar esse desconforto. Mas ele é importantíssimo, porque sem ele não se consegue examinar a retina. Então, vale a pena o sacrifício de você aguentar para você ter um bom exame depois, tá bom? E, além disso, uma coisa que é importante chamar a atenção dentre os nossos pacientes é que o grau de conhecimento ele é proporcional à saúde dos olhos. Então, a gente fez uma escala hoje e a gente consegue avaliar os nossos 15 mil pacientes, graças a Deus, eles conseguem entender e responder para a gente. Então, a pessoa se sente muito mais confiante, ela entende mais o que tem depois que ela passa por uma avaliação, por uma aula, por uma orientação. Então, isso causa mais adesão ao tratamento. A pessoa sabe que aquela ardência do colírio, como aqui a dona Andréia Gonçalves está aqui falando. Doutor, consultei na clínica, na unidade 1 de vocês, na unidade 2 do Maiobão, muito bem atendida, comecei a usar os óculos, estou sentindo uma dor no olho esquerdo e não sei o que, não, muito preocupado. Então, assim, sabe que pode ser por um problema, já consegue entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, entenda, quanto mais você aprender sobre cuidado com a visão, melhor você vai estar. Uma dor pode ser preocupante ou pode não ser. Um colírio que arde pode ser para o mal ou para o bem. É claro que é para o bem. É para examinar, é para te cuidar, é para fazer você ficar melhor. Então, tudo é a maneira como você enxerga e o grau de conhecimento, instrução educativa que você tem. Perfeito, doutor. Maravilha. É muito importante a gente falar a importância de fazer o mapeamento de retina, por que a gente faz a dilatação da pupila, né? A gente usa um aparelho, um capacete, uma lente, e com essa lente a gente consegue ver todo o olho, não só o centro da visão, mas toda a periferia da visão. Por isso que é muito importante. E também perguntaram qual é o nome do exame. Então, o nome do exame é o mapeamento de retina, que pode ser esse ou um outro exame também muito interessante chamado retinografia.
que ele é uma foto do fundo do olho. Eu gosto muito de pedir para os pacientes, porque cada paciente tem a sua foto do fundo do olho, então ele fica ali, olha, doutora, o que a senhora viu foi exatamente como está nessa foto. Então, eu também gosto muito desse exame, que é chamado retinografia, que é uma foto do fundo do seu olho. Tá certo? Dando continuidade, doutor, a gente falou um pouquinho sobre os sintomas, das orientações, como é feito o diagnóstico, né, que é através do mapeamento da retina ou da retinografia, também juntamente com o exame médico, né? E agora vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Doutor, tenho diabetes, tenho problema na visão, quais são os possíveis tratamentos? Todo caso tem que fazer cirurgia? Todo caso eu tenho que aplicar aquela injeção? Como é que funciona, assim, uma maneira geral? Como é o tratamento para pacientes que têm alterações na retina causada pelo diabetes? Doutor, vamos lá. É um tratamento, eu diria, que requer um compromisso, tá? Não adianta você chegar e fazer um tratamento único, sabe? Você achar que é um tratamento e pronto, vai para casa, está curada. Não é. Exige um compromisso e um acompanhamento com o médico. Por isso que uma das frases que eu mais costumo repetir, você sabe muito bem disso, e nossos colaboradores e as pessoas que trabalham com a gente sabem também, que a Olhar Saúde, doutor Álvaro, doutora Raiza, não tem pacientes, nós temos amigos. A Olhar Saúde hoje, nossa rede de clínicas de oftalmologia aqui do Maranhão, nós não temos hoje, nós atendemos 20, 30 pessoas, 50 pessoas hoje, não sei quantas, nas 2 unidades. Fizemos amigos, temos compromissos com cada paciente que entra na nossa clínica. Nós não nos conformamos de pessoas saírem pior do que entraram. Isso é inadmissível. Então a pessoa tem que melhorar, precisa ser orientada e vai melhorar. Esse é o primeiro ponto. A pessoa chegou com um problema de visão. Ela é orientada, ela é identificada, ela é educada, instruída por aquele problema que ela tem. É dado todo o suporte. Nossa equipe sabe disso. Segundo ponto, é estabelecido um tratamento. Esse tratamento pode ser a base de cirurgias, pode ser a base de colírios, pode ser a base de orientações, de dieta, a parte alimentar, que a gente sabe que a gente compõe isso também. Tudo isso gera um resultado. O resultado é o que a pessoa quer, que é o quê? A melhora da visão, a cura, o tratamento e o acompanhamento. Quando se fala de olhos de retina, o tratamento é feito com injeções. Nós aplicamos medicações dentro dos olhos para sanar essas hemorragias, para eliminar os vazamentos, para corrigir o vazamento, o edema que está ocorrendo lá no fundo do olho, bem aqui na retina. Está vazando, tem que aplicar medicamento. E utilizamos as medicações, as terapias anti-angiogênicas, que vão tratar exatamente isso. Doutor, comprimido não resolveria isso? Não, o olho é protegido. O olho, ele se autoflagela, ele se autoprotege. Então, precisa se aplicar uma medicação dentro do olho para poder agir lá dentro. E essa medicação vai desinflamar a retina. Essa medicação vai fazer você recuperar a sua visão. E é isso que a gente explica e orienta. Doutor, e se a pessoa aplicar a medicação, mas ela continuar comendo errado, mas ela continuar com diabetes muito descompensado, se ela continuar fazendo as mesmas coisas que ela fazia antes, o resultado vai ser muito pequeno. Não vai ser muito perceptível. Então é uma união entre o controle do diabetes, endocrinologista, nutricionistas, e também a parte de oftalmologia. Essas 3 unidades juntas dão resultado exponencial, dão resultado fantástico para os nossos pacientes. É por isso que 15 mil pessoas são nossos pacientes, nossos amigos na Olhar Saúde, em 2 anos de Maranhão. É por isso que as pessoas com diabetes não estão dando conta, graças a Deus, de todo o Brasil. Porque nós conseguimos unir, ligar tudo isso. Eu consegui entender, me aprofundar nessa área. E as pessoas que conseguem compreender e seguir as nossas orientações, nossa metodologia, têm conseguido ter resultado. Tem um caso emblemático, doutora Raiza, do seu Ailton. Seu Ailton... Ele tá aí na live, ele tá na live, eu acho, tá assistindo. Seu Ailton tá aí? Se tiver seu Ailton aí, dá um alô, seu Ailton. Seu Ailton, marido da Ana, da senhora Ana, e pai da Renata. Seu Ailton chegou praticamente cego na clínica. Olha aí, seu Ailton tá aí, ó. Ô, seu Ailton, tudo bom? Chegou praticamente cego na clínica. Triste, flamenguista, eu até fiquei brincando com ele, é flamenguista. Sem poder assistir o jogo do Flamengo. Me reclamando, porque de um lado já não enxergava nada. E o outro lado, que enxergava um pouquinho, que via o jogo do Flamengo, e aí ele não conseguia ver mais o jogo do Flamengo dele. Não conseguia ver o Gabigol. E aí, nesse caso,
triste, deprimido, indicado por uma outra paciente que eu operei também, da parte da retina, do diabetes, que eu falo para vocês que eu só cuido disso, e eu atendi o senhor Roger. Por coincidência, amigo da minha mãe, amigo da família, que eu nem sabia. E aí encontrei aquele homem abatido, triste, triste, deprimido, sem esperança. E uma pessoa que a gente cuidou, tratou, orientou, e hoje ele faz acompanhamento conosco, operou já os 2 olhos, está com a visão toda reabilitada, graças a Deus, e hoje tem uma vida muito feliz, tem uma vida que certamente, talvez ele nem pensasse que ele pudesse ter de novo. E em recompensa, né, em contrapartida que a gente recebeu, foi um presente da filha dele, que é uma artista, que é a senhora Renata, que é bioquímica, mora em São Paulo, e aí a filha dele fez uma caricatura minha, né? Pegou uma foto e ela é desenhista, fez uma caricatura nossa e nos mandou uma caneca de presente lá de São Paulo, com a senhora Ana, que é a mãe dela que fez, e aí nos entregou de presente agora, dia 7 de maio, no dia do oftalmologista. Então são esses tipos de situações, pessoal, que nos motiva ainda mais a continuar na nossa missão de ajudar pessoas com diabetes a não perder a visão, a melhorar a visão, a melhorar a qualidade de vida, a enxergar melhor. Entenda, quando a gente tem essa visão positiva, quando a gente coloca isso e traz pessoas, como os nossos 18 colaboradores, vem conosco com clínicas, com estrutura, com cuidado, com carinho, para levar ao alcance de todos, o resultado é esse. O resultado é pessoas felizes, pessoas enxergando bem, famílias estruturadas, famílias melhores, e apesar de tudo que está acontecendo no mundo, nós vemos luz, nós vemos coisas boas acontecendo. Vemos pessoas recuperando visão, vendo pessoas ficando mais felizes. Então, que vocês entendam isso, o propósito nosso da Olhar Saúde, tá bom? Aperte aqui nos comentários, mande para mais pessoas, deixe suas perguntas, aproveite esses momentos que são únicos de poder perguntar, de poder estar próximo da gente, que a gente quer também estar próximo de vocês. Perfeito, doutor. Exatamente esse é o espírito, né, que a gente tem na clínica, tem com todos os colaboradores e com os nossos pacientes. A gente realmente, quer ajudar. Como a gente diz, estudou tanto, né? 6 anos de medicina, 3 anos de oftalmologia, eu também 4 de nutrição. Então a gente quer contribuir, a gente quer compartilhar tudo que a gente sabe para ajudar realmente as pessoas. Eu digo, quando eu atendo meus pacientes, eu falo assim, olha, eu estou lhe dando aqui uma orientação como se eu fosse dar para minha mãe. É assim que eu faria com ela. Aí eles gostam, então a gente tem uma proximidade muito grande dos nossos pacientes e a gente é muito preocupado com eles mesmo. Eu acho que por isso que é uma combinação que dá tão perfeito, né? Doutor Álvaro, vamos agora continuar aqui respondendo umas perguntinhas dos pacientes. Primeiramente, agradecer a presença de várias pessoas, vários colocando casal top, casalzão, esse casal é top. Obrigada, gente, um grande prazer, viu? Agora, respondendo aqui a pergunta da Vera. Doutor, eu fiz uma limpeza com laser e fiquei com a vista embaçada. É normal? Limpeza da lente com laser e ficou com a visão embaçada. É normal? Sim, normal? dona Vera. Sim, dona Vera. É muito normal. A limpeza da lente ela é realizada a laser, procedimento de 30 segundos a 1 minuto. É muito rápido, tá? E essa sujeirinha na lente, que é acúmulo de células que ficam atrás da lente, ela cai para dentro do olho e ela fica balançando um pouco mais, tá? Ela fica balançando um pouquinho e fica interferindo um pouco na sua visão. Então, assim, a limpeza de lente em si, ela elimina um acúmulo que estava numa posição no meio e ela desloca esse acúmulo para uma outra região de dentro dos olhos, fazendo com que sua visão abra. Mas por um momento, por um tempo ainda, ela consegue ainda deixar a visão um pouco embaçada. Além disso, ela pode também causar um edemazinho, um vazamento lá na retina, tá? Isso é o edema macular, que é raro, mas pode acontecer. Por isso que é prescrito, às vezes, como foi o caso da senhora Dona Vera, professora Vera, o nome dela, de Bacuri, do Maranhão, perto de Pinheiro. Manda abraço para ela. É um colírio anti-inflamatório, que é para minimizar esses efeitos colaterais que podem ocorrer após uma limpeza de lente. E aqui faz todo sentido a gente chamar a atenção e dizer o seguinte: você que já operou de catarata e está com a visão embaçada, você pode estar com uma sujeira na lente e precisa fazer uma limpeza. E essa limpeza é muito rápida e prática de ser feita, tá bom? Uma única limpeza é suficiente para toda a sua vida, para você recuperar a sua visão e ficar feliz. Dona Vera, fique tranquila que isso é normal. Perfeito, doutora. Só reiterando, como você falou, a limpeza ela é feita só uma vez, né? Tem pacientes que perguntam, doutora, eu já fiz uma vez, preciso fazer de novo? Geralmente é só uma vez mesmo a limpeza, feito bem direitinha,
Tá tudo certo. Agradecer aqui a Vivian, colocou Deus, Vivianina. Deus nos enviou um anjo que tem 2 nomes, Álvaro Bruno. Agradecer seu Ailton, beijo, seu Ailton, beijo, dona Ana, fiquem com Deus. Tem mais uma perguntinha aqui. Pessoal, e só reforçando, viu? Nesse mês agora de junho, mês de combate ao diabetes, vocês estão convidados, tá? Todo sábado, de 8 às 12 horas da manhã, né? No caso do sábado desse mês, teremos ações voluntárias, ações sociais voltadas para o diabetes nas portas das clínicas, certo? Tanto da unidade do Maiobão quanto da unidade do Anjo da Guarda. Então, toda a população está envolvida, já avisamos todo mundo. Vamos fazer exame de glicemia, vai fazer exame da pressão do sangue, pressão arterial, vai fazer também testes de visão, para avaliar realmente as pessoas que talvez nunca fizeram um tipo de teste como esse, vão poder fazer de graça, de cortesia, vão poder fazer e saber como está a sua visão, saber como está o diabetes, como está a pressão. Essa é uma maneira que nós encontramos de promover saúde, de fazer as pessoas cuidarem melhor do seu diabetes, já que estamos no mês tão importante que é o de combate ao diabetes. Perfeito, doutor, maravilha. Para finalizar aqui, a última pergunta da Diana, não vou esquecer, Diana Reis, 26. Tenho diabetes, sinto às vezes uma dor no meu olho esquerdo, como se estivesse puxando. O que deve ser, doutor? O que será? Uma dor? Dor nos olhos? Uma dor no olho esquerdo, como se estivesse puxando. Bom, dor nos olhos, pessoal. Dor não é para sentir, não é normal. Toda dor é patológica, não existe dor fisiológica. Dor é doença, dor é patológica. Então, dor nos olhos pode ser alergia, ou pode ser olho seco, um olho ressecado, já que é um olho, por exemplo, muito sensível. Todo olho é muito sensível, né? É 400 vezes mais sensível do que a pele. Os olhos, a córnea tem terminações nervosas que tornam muito sensíveis. Então, ressecamento nos olhos pode ser uma ferida na córnea chamada úlcera de córnea ou ceratite, feridas, arranhões que no ato de coçar, no uso de uma lente de contato ou um trauma que pode ter acontecido, é a segunda causa de dor. Terceira causa de dor, inflamações intraoculares, inflamações como conjuntivites, como uveites, podem gerar dor também, esclerites, episclerites, são doenças inflamatórias que podem ocorrer nos olhos, geralmente de um lado só, e gerar esse tipo de dor. Quinta causa, pode ser glaucoma, pressão do olho muito alta, gerando uma dor muito forte, dor forte com radiação para trás, aqui, e que também pode gerar visão turva, né, com halos de luz, parece halos de luz, farol assim, de um carro, tá? E essas são as principais causas de dor. Nós temos que entender que tipo, que causa que você se encaixa melhor. Isso aí é um exame oftalmológico para poder avaliar. Repito, consulta do grau, pressão do olho e fundo de olho. É a tríade de sucesso de uma consulta oftalmológica. Perfeito, doutor Álvaro. Então, para finalizar, gostaria de agradecer imensamente a presença de todos vocês, da Márcia, da Vera, da Vivian, de todos os pacientes que estão aqui, pacientes familiares. É uma honra muito grande estar aqui um pouquinho com vocês, conversando sobre oftalmologia, sobre visão, sobre diabetes. É um grande poder ajudar vocês de alguma forma. E, para finalizar, eu gostaria de deixar as palavras com o doutor Álvaro, fale um pouquinho da nossa ação social, convide todos os nossos pacientes, todos os nossos amigos e finalize a nossa live, doutor Álvaro. Dora Raiz, antes de finalizar a live, eu queria fugir um pouco do script aqui, pessoal, da nossa live, e também fazer uma pergunta para a doutora Raiza, né? A doutora Raiza, pouca gente sabe, mas ela também é médica, ela é oftalmologista e também é nutricionista, pessoal. Então, ela é formada na Universidade Federal do Maranhão, é uma pessoa que gosta de dar aula, de compartilhar informações. Doutora Raiz, dá uma dica também aí, eu vou logo pescar aqui, aproveitar o momento. Dá uma dica para as pessoas com diabetes aí que não estão conseguindo cuidar da alimentação, assim. E diga assim, em percentual, assim, qual é a importância de uma pessoa com diabetes de se alimentar bem? Me diz aí, assim, um percentual. Perfeito. A alimentação é a base de tudo, né? A base da nossa energia, a base da nossa saúde. Então, a alimentação no diabetes, ela tanto faz parte da prevenção do diabetes, quanto para o tratamento, né? Pacientes que têm diabetes, quanto para o controle. Então, não só pacientes com diabetes, na verdade, para todo mundo. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável, né?
baseada em frutas, verduras, vegetais, saladas. E também, com relação aos pacientes com diabetes, uma orientação que eu posso dar é controlar um pouco a questão do carboidrato, né? Eu até falo um pouquinho sobre a contagem de carboidrato. A gente tem que saber, né, dosar, quantificar o carboidrato na nossa alimentação para a gente manter sempre equilíbrio e não aumentar a glicemia. Mas tão importante, né, com relação à quantidade de carboidratos é a qualidade dos alimentos. A gente tem que dar preferência sempre a alimentos saudáveis, alimentos naturais. Quanto mais natural o alimento vier, melhor, né? Quanto mais próximo da natureza, melhor é o alimento. E é isso que a gente oriento muitos pacientes meus. Os pacientes, eles vão se consultar comigo, né? Consulta oftalmológica, que acaba virando uma consulta também nutricional. Eu gosto muito de orientar. Eu adoro falar sobre nutrição e sobre os olhos. São as duas áreas que eu amo falar. E vai ser um prazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, façam aqui no Instagram da clínica, no meu pessoal, que como eu puder ajudar, eu vou estar aqui para ajudar, para contribuir. Ô, doutora, obrigado. Obrigado mesmo. Muito bom, sempre muito bom. Doutora, então assim, para a gente poder finalizar aqui a minha participação, muito boa, na questão da clínica Olhar Saúde, falando sobre a clínica, falando sobre cuidados com a visão, eu quero deixar aqui uma mensagem para vocês, tá? Você pode ajudar muitas pessoas. Está dentro do seu coração essa possibilidade. E está na sua cabeça a decisão de você compartilhar esse vídeo aqui, bem aqui no aviãozinho, mandar para pessoas, mandar agora no grupo do WhatsApp. Tem 3 pontinhos, você clica aí, nesse aviãozinho, você manda para as pessoas. Manda pelo Instagram, depois você pode mandar também, vai ficar salvo essa live aqui no Instagram da clínica. Então segue o Instagram da clínica, Clínica Olhar Saúde. Vai lá, tem vídeos, tem informações, tem muitas coisas que a gente faz para as pessoas. Marque uma pessoa com diabetes que precisa ir lá para fazer esse teste de visão, de graça, fazer o exame da glicemia, fazer tudo o que for preciso, tá? Para que a pessoa não perca a visão pelo diabetes. Nós não colecionamos só pacientes, né? Os 15 mil que nós temos, mas nós colecionamos histórias de pessoas que estavam seguindo um caminho e que a gente, com informação, cuidado e carinho, mudar esse caminho da pessoa para um caminho bom. Um caminho de saúde, um caminho de visão, um caminho como a gente segue. Eu e a minha esposa, que temos trilhado, abençoado por Deus. Então, compartilhe essa live, ajude mais pessoas. Um clique, um aperto seu no celular aí, de compartilhar uma coisa boa que tem que ser compartilhada, mandando para grupos de WhatsApp, mandando para as pessoas que você gosta, vai poder ajudar muito essas pessoas e você também vai se sentir mais produtivo, mais útil de poder fazer o bem pelo outro.